Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Sim, Jorge Eduardo. Isaías 41 está escrito: o Senhor vem. Mas nessa noite nós vamos ler Isaías 40, 12, que é a majestade do Senhor. Como diz aquele antigo ditado: apressado come cru e quente. Brincadeiras à parte. Isaías 40, versículos 12. Deixa eu achar o meu esboço para que eu não venha me perder aqui nessa noite no que vamos estar falando. Quantos estiveram aqui? Não vou me referir à semana passada, porque na semana passada nós tivemos o culto cantado. Mas quantos estiveram aqui no primeiro encontro dessa série, O Nosso Deus? Sinaliza para mim. Então, uma boa parte. Você que não esteve, eu acredito que você não vai estar muito perdido do que nós vamos estar falando hoje. Mas recomendo e aconselho você depois ir lá na nossa página, no YouTube. Acho que no Instagram também está lá o link, se eu estiver errado. Está lá no Instagram, o Pedro já deu um ok lá. Você vai encontrar a gravação da mensagem. Tire um minutinho lá e veja, porque eu acredito que vai abençoar a sua vida e será um complemento do que vamos estar falando nesta noite. Naquela oportunidade nós usamos Gênesis, capítulo 1. E hoje nós vamos usar Isaías 40. Nós vamos ler do 12 ao 31, uma leitura um pouco extensa, mas que se faz extremamente necessário ao que eu quero compartilhar com você. O título diz: A Majestade do Senhor. Versículo 12. Quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romuna e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. E ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O ourives funde a imagem, ou melhor, o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentais para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exalto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu gostaria que você lesse junto comigo 2 versículos, o versículo 18 e o versículo 25. Achou aí? 18 e 25. No 3, em alto e em bom som, para a gravação captar você lendo e você ficar bonito lá na gravação. No 3. 3. Com quem? Versículo 25 agora. A quem, pois? Amém. Oremos mais uma vez. Amado Deus, poderoso e santo Pai. Senhor, aqui estamos nesse momento do meditar da Tua palavra. Ó Deus, te pedimos, tenha misericórdia de nós, pois somos limitados, ó Pai. Mas a Tua palavra revela e ensina e instrui o homem. Pai. Senhor, que aqui nesta noite possamos conhecer mais de Ti, ó Pai. E aqui, ó Pai, como igreja pedimos, fala aos nossos corações. Como Teu servo e filho, me coloco debaixo das Tuas mãos e te peço, Senhor, usa-me a falar à Tua igreja nesta noite, dando sequência àquilo que iniciamos há uma semana atrás. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Um texto um pouco extenso. Confesso que eu sempre evito ministrar palavras e iniciar com uma leitura muito extensa, mas eu optei por fazer, pois nós vamos estar falando basicamente de todos esses versículos que nós lemos e nós vamos estar usando a Bíblia como base para isso. Nessa noite, meu amado, eu quero, como eu já disse aqui, dar sequência a essa série de mensagens que começamos sem ser a semana passada, a semana retrasada, a série de mensagens que intitulamos com o tema O Nosso Deus. E nesta noite, pela misericórdia, assim vamos seguir fazendo. E hoje, seguindo com o nosso estudo, eu gostaria de, junto com você, olhar para essa temática, o nosso Deus, mas quero dentro desse tema, dentro desse título, destacar um ponto esse que será aquilo que vamos estar falando e abordando durante a mensagem nessa noite. Ponto esse que é, o nosso Deus é incomparável. Pegando uma carona no título base, o nosso Deus, acrescentamos um subtítulo, é incomparável. Para Karl Marx, pai do materialismo dialético, para esse homem, Deus, na concepção, no entendimento de Marx, Deus para ele foi uma criação e uma invenção do homem. Foi um homem quem criou e inventou a existência de Deus. Portanto, se Deus é uma criação como Karl Marx defende,
Podemos dizer então que Deus é menor do que o homem, pois numa lógica muito comum, numa questão de lógica muito simples, a criação ela não vai ser maior do que o Criador. Então, dentro daquilo que Marx defende, Deus está abaixo do homem, pois Deus foi criado e inventado pelo homem. Em outras palavras, o que Marx tentou fazer foi, com o seu pensamento, podemos dizer assim, banir Deus do céu. O que ele estava tentando era destituir Deus do céu, mas essa tentativa, meu amado, e esse pensamento foi e ainda é nos dias de hoje totalmente incapaz e insuficiente de cumprir o que ele queria. Não foi por conta de um pensamento de um homem que Deus foi destituído do seu trono e da sua glória. Sigmund Freud, esse homem que você deve, creio eu, ter ouvido, estudado na escola, Freud, pai da psicanálise. Esse homem também tentou, de certa forma, eliminar a Deus, sendo que este tentou agora eliminar a Deus do nosso inconsciente. Isso que ele tentou fazer. Charles Darwin, aquele daquela grande e conhecida teoria, tentou também expulsar e excluir Deus da ciência. Trazendo para dias mais recentes, vamos chamar assim, um homem chamado Richard Dawkins. Ele foi dizer que Deus não passava de um delírio. Existe até um livro dele com esse título, Deus é um delírio. Meus amados, todos esses homens tentaram algo semelhante. Todos esses homens tentaram algo semelhante, de certa forma, com ideias que ferissem, ideias que fossem de encontro a chocar plenamente com a excelência e com a sublimidade do poder de Deus. Entretanto, a Bíblia que eu e você lemos, que temos como a luz para os nossos caminhos, a Bíblia vai afirmar em Daniel 11:32 que o povo que conhece a Deus é um povo forte. E esse mesmo Deus, à luz de lá em Jó 42, versículo 2, está escrito que tudo pode. Ele tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O próprio Jesus, em suas palavras, o próprio Jesus vai dizer que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. E olhando para esse texto que nós lemos no início, você aí acompanhou a leitura, o profeta Isaías descreve a majestade de Deus. O profeta Isaías está aqui relatando, e o próprio título diz, a majestade do Senhor. E Isaías aqui 2 vezes lança uma questão, uma pergunta. A pergunta, com quem comparareis a Deus? Essa questão está nos 2 versículos que nós relemos no início, versículo 18 e versículo 25. A grande pergunta que está por detrás desse texto, a grande pergunta que está aí sendo o que direciona esse texto e fala a mim e a você, de fato é essa questão, com quem comparareis a Deus, como o próprio Isaías escreve aí no versículo 18, dizendo, com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Mas, seguindo o texto, não fica apenas numa fala de Isaías, no versículo 25, nós podemos ver agora o próprio Deus virando e falando dessa mesma questão, e no versículo 25 está escrito, a quem, pois, me comparareis? A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o Santo. Aqui no versículo 25 nós temos Deus agora levantando essa questão, a quem pode ser comparado a mim? Diante disso tudo que vimos até esse momento,
Eu gostaria nesta noite, à luz desse texto de Isaías, falar e refletir um pouco com você sobre o nosso Deus incomparável. E creio eu que nós vamos ficar maravilhados conforme fomos avançando naquilo que Isaías está escrevendo e deixando registrado a mim e a você. Esse Deus que a Bíblia o descreve, esse Deus que a natureza o revela, aonde o próprio Jesus Cristo veio a este mundo e revelou e falou dele para nós. Meus amados, esse Deus, ele não foi criado. Ele não foi criado pelo homem, pelo contrário, ele é o Criador. O nosso Deus, esse sim, é o Criador de todas as coisas. Falamos um pouco sobre isso lá naquele primeiro encontro, sobre a criação, onde por isso usamos Gênesis 1. Meu amado, o nosso Deus, ele não passou a existir. O nosso Deus, ele sempre existiu, ele é eterno, como a palavra dele diz. Ele não se limita a um templo, a uma construção, a uma arquitetura feita por mãos humanas, pelo fato dele ser onipresente. O mesmo Deus que está aqui nesse horário, ele está lá numa outra nova vida que está tendo um culto nesta mesma hora, ele está lá nos Estados Unidos, onde irmãos americanos podem estar cultuando a Deus, ele pode estar lá em Japeri, que é muito distante daqui, mas tem irmãos cultuando a Deus, ele pode estar lá em, cadê a Bia? A Bia está aí? Ele pode estar lá na, Bia, eu esqueci o nome que eu não falei, peraí que eu vou lembrar, em Corumbá. Não falei na semana passada, mas hoje eu ia falar. Deus pode estar lá no Corumbá, onde os irmãos estão lá reunindo, louvando a Deus, porque Deus é onipresente. Entenda isso, meu amado. O nosso Deus, como falamos, estamos colocando aqui nessa noite como subtítulo, o nosso Deus é incomparável. Você não pode estar aqui e estar na sua casa ao mesmo tempo. Ninguém, mas Deus pode. Entenda isso, meu querido. O nosso Deus, ele não é pego de surpresa, como defende uma teologia chamada openteísmo ou teísmo aberto. Essa teologia diz que Deus, em determinadas situações, ele precisa sair improvisando por ter sido ele surpreendido por algo que veio acontecer. Isso não é verdade. Entenda, meu amado, o nosso Deus, ele é conhecedor do passado, ele é conhecedor do presente e ele é conhecedor do futuro. Amém. A minha visão não pode ver além da curva, eu só posso ver aquilo que está diante de mim e antes da curva, mas Deus não. Deus vê o que está antes da curva, Deus vê o que está na curva e vê o que está depois da curva, então Deus não tem como ser surpreendido. O nosso Deus é quem controla os segundos, o nosso Deus é quem controla os minutos, as horas, os dias, a semana, os meses, os anos, meus amados irmãos. É Ele quem controla o tempo, então não tem como Deus ser surpreendido. Se Ele quiser parar o tempo, Ele faz, como vemos na Bíblia, como podemos constatar aonde o sol parou por um período. Se Ele quiser adiantar o tempo, Ele assim o faz, porque é conforme a vontade e o querer dEle. Ele é Deus, e sendo Deus, controlador do tempo, tendo controle de tudo nas suas mãos, Ele nunca e jamais vai ser surpreendido. Esse texto de Isaías descreve para nós o nosso Deus incomparável. Note que o texto é regido ali por perguntas retóricas. Perguntas que a própria pergunta já dá a resposta. E essas respostas ali destacam a majestade e a sublimidade de Deus. Olhamos nessa noite em que áreas o nosso Deus é majestoso e incomparável, segundo esse texto que lemos.
A primeira área que eu quero destacar é a área da criação. Está no versículo 12 e no versículo 26. Diz assim: quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida os céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o fó da terra e pesou os montes como em romana e os outeiros em balança de precisão? 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías aqui está descrevendo a grandeza do nosso Deus em relação àquilo que foi criado pelo próprio Deus. Aqui Isaías está querendo mostrar e revelar a mim e a você essa grandeza que somente o nosso Deus tem. Diante disso, então, em primeiro lugar, chegamos à conclusão de que, como falamos na semana do primeiro encontro, a matéria não é eterna, porque eterno somente Deus o é. Mas em segundo, seguindo o nosso meditar na palavra, o universo ele não surgiu espontaneamente. O universo não deu a luz a si próprio, ele não se autocriou, não. Terceiro, o universo não é o resultado de uma explosão cósmica, não. O universo é resultado de uma ação essa única e exclusiva de Deus. Ação única e exclusiva do nosso Deus. Quarto, o universo não é resultado de uma evolução de milhares e milhares de anos, não. O universo foi criado por Deus, mas sem esse processo de evolução, como muitas das vezes é defendido. Isaías descreve para nós a grandeza de Deus em relação à criação. Isaías descreve essa majestade usando a própria criação de Deus a revelar a mim e a você. Numa linguagem poética, Isaías procura mostrar que esse Deus, o nosso Deus, ele mede o mar com a concha das suas mãos, ele mede o céu a palmos, que esse Deus espalha as estrelas pelo firmamento, e por ser ele forte em força e grande em poder, quando ele se chama, nenhuma vem a faltar. Estudiosos afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia dos desertos e oceano da terra. E nenhuma dessas estrelas vem a faltar quando ele a chama pelo nome. O nosso Deus é incomparável, meus amados irmãos. O nosso Deus é Deus de infinita grandeza. Mesmo não sabendo ao certo, eu falava isso no nosso primeiro encontro, mesmo nós não sabemos ao certo a dimensão do universo. Sabemos que o universo hoje mede 93 bilhões de anos-luz. Isso quer dizer que para você percorrer todo o universo de uma extremidade à outra, você levaria 93 bilhões de anos viajando na velocidade da luz, que é nada mais, nada menos do que 300 mil quilômetros, não por metros, por segundo. Por segundo. Quilômetros por segundo. Não é quilômetro por hora, para ficar numa grandeza maior, não. É quilômetros por segundo. É assim, ó. É mais rápido do que isso aqui. Ou seja, nós não estamos falando aqui de um universo do tamanho de uma bolinha de ping-pong, ou de uma melancia, ou de uma bola de basquete, se assim você preferir. Nós estamos falando de algo muito maior. E partindo do princípio de que o Criador é maior do que a criação, e isso é verdade, Deus é maior do que o universo. Olha o tamanho do seu Deus. Ainda analisando a grandeza e a majestade do nosso Deus, se nós formos olhar para a complexibilidade do nosso corpo, do meu e do seu corpo, meu amado,
O doutor Marshall, que ganhou o prêmio Nobel por ter decifrado a sequência DNA do nosso corpo, diz que nós temos mais de 60 trilhões de células no nosso corpo. E cada uma dessas células tem ali uma sequência perfeita e muito bem definida de uma fita DNA contendo ali, de modo registrado, perfeito, todas as nossas características. Diante disso tudo, diante de tudo isso que eu exponho aqui a você nesta noite, eu quero chamar você, eu quero despertar em você a uma reflexão de que, mesmo com toda essa grandeza que o universo tem, mesmo com toda essa complexibilidade que o nosso corpo tem, meu amado, o seu Deus, o nosso Deus, é o Criador de todas as coisas, o nosso Deus é o controlador de todas as coisas, e o nosso Deus é maior do que esse universo, que quando olhamos nos espantamos com essa grandeza. A primeira coisa que Isaías quer relatar para nós é o quão grande e soberano é o nosso Deus em relação à criação. Mas há ainda uma segunda área, e essa segunda área que Isaías vai falar a nós é a respeito da área do conhecimento. Versículos 13 e versículo 14. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Em outras palavras, o que esse texto está perguntando e dizendo: quem foi? Quem foi o professor de Deus? Aonde foi a instituição, qual foi a faculdade que Deus cursou para ter ele todo esse conhecimento e essa sabedoria? Está aí implícito nessa pergunta a seguinte questão: quem foi o mestre, quem foi o mentor de Deus? Qual foi a instituição, aonde foi a faculdade, aonde foi o colégio que Deus cursou para ter todo esse conhecimento que ele tem? É isso que Isaías está ali falando a mim e a você. Todas essas perguntas, como eu disse, são perguntas retóricas que mostram que o nosso Deus é o dono, que o nosso Deus é o princípio, que o nosso Deus, ele é a fonte de todo conhecimento, meu amado irmão. Todo conhecimento está em Deus, ele é o conhecimento. Portanto, todo conhecimento é conhecimento de Deus, e toda ciência é ciência de Deus. Deus é a fonte de todo saber. Ninguém fez Deus se assentar numa cadeira, você que é professor, que dá aula para os pequenininhos, ou até mesmo os maiores que dão um certo trabalho, e você tem que botar ali sentado para ele ter a atenção fita em você, para ele compreender aquilo que você está falando. Deus não passou por esse processo, Deus não precisou ser assentado numa cadeira para que alguém viesse ensinar a ele a matemática, a medicina, a geologia, a astrologia, as combinações genéticas, para que você fosse muito bem feito. Não, meu amado irmão, todo esse conhecimento, todo esse ensino já estava em Deus, e ele materializou esse conhecimento em você. Está aí, você belo, você com mais de 60 trilhões de células no seu corpo, com código DNA perfeito. Ele é o conhecimento. Ninguém trouxe a ele a verdade, ele é a própria verdade. A terceira área vai falar que Deus é incomparável às nações. Versículos 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem
Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Diz assim o versículo 18. Pense comigo, meu amado. Se Deus considera, como diz o texto aqui, a mim e a você, que Deus considera como um grão de pó numa balança de precisão, as grandes nações, imagina nós, eu e você, separadamente o que somos. Hoje, estudos dizem que somos mais de 7,5 bilhões de habitantes na face da Terra. E Deus considera tudo isso, como diz a palavra dele, como um pó diante da sua grandeza. Diante desse gigantesco número de pessoas, eu pergunto a você, o que você é? O que somos? O que somos diante desta vasta multidão? Podemos talvez dizer, seguindo a lógica do texto, que não somos pó, mas somos um nanopó. A terça da terça parte do pó. E aqui, meu amado, pegando um gancho, aonde diz que não somos nada, que somos pó, e abrindo aqui um parênteses muito bem aberto, eu digo a você, meu querido, se somos pó, não tem por que você andar de nariz empinado. Se somos pó, não tem por que você andar com soberba. Se somos pó ou nanopó, para que altivez? Para que o ego elevado? Para que isso se somos nanopó, se somos pó, como diz a Bíblia? Pense comigo mais uma vez nos grandes impérios. O Império Persa, o Império Romano, a Assíria, o Egito, a Rússia, a China, a Coreia e os Estados Unidos. Todas essas potências, todas essas nações. A Bíblia diz que Deus olha para essas nações, Deus olha para esses impérios e vê todos eles. Está escrito aí na sua Bíblia, meu amado, não sou eu que estou dizendo, Isaías está revelando a mim e a você que Deus olha para essas grandes nações e as vê como um pingo, como uma gota que cai de um balde. Como um pó que é pesado numa balança de precisão por ser algo insignificante. Pense comigo nas grandes potências militares, nas bombas nucleares, nas ogivas, nas armas químicas que são desenvolvidas. Todos esses artefatos bélicos de grande proporção, os grandes exércitos que os países têm prazer de querer mostrar e dizer, possuímos exércitos fortemente armados, muito bem treinados, que causa espanto e às vezes até orgulho para as nações. Tudo isso para Deus não é nada. Tudo isso para Deus não é nada, meu amado irmão. O nosso Deus é incomparável e por isso Ele olha para essas coisas como sendo coisas pequeninas demais. Bomba nuclear e nada para Deus é a mesma coisa, numa ordem de grandeza. Trazendo para os homens, Donald Trump, Bush, Barack Obama, vamos sair dos Estados Unidos, Hitler, canta aí, faz junto comigo, Mussolini, aquele lá da China, que é engraçado o nome dele, Xi Jinping, aquele da Coreia, baixinho, com cabelinho, cortado de modo engraçado, esqueci o nome dele, Kim Jong-un, é esse aí mesmo, Vladimir Putin, Angela Merkel, aquele primo do Donald Trump, com cabelo igual o dele, que só anda com o cabelo descabelado, todo desarrumado, é Boris Johnson. E aí, para a gente ser justo e
fechar a conta e passar a régua, vamos incluir aqui Bolsonaro, Lula e Dilma. Pronto. Fechamos com chave de ouro. Deus tem misericórdia. Mas, meus amados irmãos, todos esses homens, todas essas mulheres, todos esses países, todos esses poderios bélicos, todas essas economias, todas essas forças militares, esses homens de renome, nomes de autoridade, não são nada diante de Deus. É isso que Isaías está falando. O nosso Deus é mais poderoso do que todas essas potências juntas. O nosso Deus, o nome do nosso Deus tem mais peso do que todo esse grupo aí. Se formássemos um time de futebol com todos esses nomes, falaríamos, temos aqui uma seleção dos nomes mais tops. Mas mesmo todos esses nomes não chegariam nem perto do nome mais top dos top, que é o nome do nosso Deus, Jesus Cristo. A quarta área que Isaías vai falar é que o nosso Deus é incomparável aos ídolos. E para isso ele usa o versículo de 19 a 21. Diz assim o texto: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forge para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentais para os fundamentos da terra? Meus irmãos, pergunto eu a você, como podemos entender a idolatria? Como entender a idolatria? Como assim, Leandro? O que você está querendo dizer? Reflita comigo. Um homem acorda de manhã, pega o seu machado, a sua serra e sai para o bosque e escolhe uma árvore. E após escolher esta árvore, ele derruba esta árvore, limpa esta árvore dos galhos, separa o tronco e desse tronco ele separa uma tora. Agora esse homem, de posse dessa tora, ele busca um artífice, para que esse possa ali esculpir nessa tora que ele mesmo cortou uma imagem. Após estar ali esculpida uma imagem, ele pega esta mesma tora que agora está ali esculpida e leva a um ourives para que esse possa banhar essa escultura com ouro ou com qualquer outro metal. E agora, diante dessa tora, que foi esculpida com uma imagem banhada de ouro, ele se prostra e adora. Como compreender e entender a idolatria? Na linguagem do Salmo 115, que foi o salmo que lemos no início deste culto, Salmo 115 vai dizer que essa imagem tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não escuta, tem pernas, mas não anda. Se eu pegar essa estátua, essa imagem e colocar ela aqui desse lado do púlpito, aqui ela vai ficar. Ela não vai passar por vontade própria para o lado de cá. E se eu pegar ela dali e colocar ela do lado de cá, ela não vai poder de vontade própria passar por outro lado. Esses deuses não se carregam. Então, diante disso, eu pergunto a você, diante disso que eu e você refletimos até aqui a respeito de cortar um tronco, esculpir uma imagem, banhar e prostrar e adorar, pergunto eu e você, como chamar essa imagem ou essa feitura de Deus? Como comparar algo
feito por mãos humanas, algo que não tem vontade própria com o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso incomparável Deus. Como comparar, meu amado irmão? Como pode ainda um homem se prostrar diante de uma obra, uma imagem feita por mãos humanas? Como diz o Salmo, uma imagem que não anda, uma imagem que não enxerga, uma imagem que não faz nada, uma imagem que fica imóvel no lugar que eu colocar, apenas se enchendo de poeira. E mesmo assim o homem se prostra e adora. Você há de concordar comigo que não há em hipótese alguma como compará-las a Deus. De fato, a questão, a pergunta desse texto fala a mim e a você: como comparareis? Está dizendo, é impossível, não tem razão, não há lógica em comparar um Deus de pedra, um Deus de madeira, a um Deus que é vivo, um Deus que opera milagres, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, um Deus que levanta o caído, o Deus que cura o enfermo, o Deus que ainda nos dias de hoje fala ao coração da igreja. Não há como comparar, porque o nosso Deus é incomparável. A quem, pois, me comparareis? O próprio Deus diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Nada nesse mundo se compara a Deus, meu amado irmão, porque Ele é o único, Ele é insubstituível, Ele é incomparável, como estamos vendo. A quinta área vai falar que Deus é incomparável aos ídolos da terra. Versículos 22 e 23. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mais uma vez, pense comigo. Traga à sua memória os faraós do Egito. Lembra de Senaqueribe, o rei da Síria? Dario, o rei persa? Nabucodonosor, para os íntimos, Nonô, rei da Babilônia? Alexandre o Grande, os Césares de Roma. Novamente trazendo aqui para nós os atuais: Donald Trump, Barack Obama, Hitler, Xi Jinping, Kim Jong-un. E de novo, para fechar a conta, Bolsonaro, Dilma e Lula. O que esses homens e essas mulheres são? O texto diz que Deus olha para todos eles e os tem como nulidade. Nulidade. Não é que Deus está aqui se referindo ao homem com desprezo ou insignificância, não. Você sabe muito bem que Deus se importa com o homem. Deus chamou o homem como o auge da sua criação. Portanto, Deus ama aquilo que criou. Mas entenda que esse texto está aqui querendo fazer referência à grandeza, à majestade e à suficiência de Cristo. A Bíblia diz, meu amado, que o seu Deus, o nosso Deus, é Ele quem levanta reis e é Ele também quem destitui reis. Isso porque o nosso Deus é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Não há ninguém que possa tirá-lo do seu trono, não há homem, não há mulher, não há ser na face da terra, ou até mesmo no céu, que possa chegar lá e falar: Deus, sai daí que quem vai sentar nesse trono aí agora sou eu. Não, somente Ele é digno de ocupar, porque o nosso Deus é incomparável. Caminhando para o fim, versículos 28 e 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Esse cansaço, meu amado irmão, que o texto se refere aqui,
Não é um cansaço físico. Não é isso que Isaías está se referindo, pois um cansaço físico, você pode tirar uma boa noite de sono e no dia seguinte você vai acordar renovado. Não é esse cansaço que Isaías se refere. O texto de Isaías fala aqui de um cansaço emocional, de um cansaço da alma. É desse cansaço que a Bíblia está aqui se referindo. Mas o versículo 29 diz que o nosso Deus, mesmo sendo Ele incomparável, grande, majestoso, cheio de autoridade, sublime, tendo eu e você como um pó, Ele se importa com você, a ponto de olhar para você quando você está cansado e abatido e dizer que Ele renova as forças do cansado. Hoje, meu querido, você pode estar cansado. Você pode estar aqui nesta noite abatido. Mas você pode voltar para casa reabastecido de Deus. Você pode voltar hoje para casa reanimado, porque o nosso Deus, Ele sim tem esse poder. O nosso Deus não é como aquela estátua que eu falei, que se eu botar na direita ela vai permanecer, se eu não tirá-la e colocá-la na esquerda, não. O nosso Deus, Ele tem vontade própria, o nosso Deus tem poder, o nosso Deus anda, o nosso Deus voa, o nosso Deus passeia, Ele pode sim renovar as tuas forças nessa noite. Ele não é como essa imagem, que tem ouvidos, mas não ouve. Pelo contrário, Ele ouve o teu clamor nesta noite. É só você abrir a sua boca e chamar e clamar por Ele. Ele não é como essa imagem que tem olhos, mas não vê, não. Ele está olhando para você nesta noite. Ele está com a visão, com o olhar direcionado para a tua vida nesta noite. E indo Ele ao teu encontro, meu amado. Porque o nosso Deus, esse sim tem pés. Pés que podem andar, pés que podem caminhar. Caminhar ao teu encontro aí nesta noite, naquilo que você está precisando. Ele não é como uma imagem esculpida de uma madeira, que tem boca, mas não fala, não. Nesta noite o nosso Deus incomparável, pode lá dos céus liberar uma palavra, uma ordem aos seus anjos, para que esses voem ao seu encontro, a aliviar a sua força, ou melhor, aliviar o seu cansaço. O nosso Deus pode até mesmo Ele próprio direcionar uma palavra para você, palavra essa de maneira íntima e particular ao seu coração, que vai gerar no seu interior uma mudança de estado, e você vai sair daqui dessa noite, não da mesma forma que entrou, mas você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui dessa noite fortalecido e reanimado. Talvez você entrou arrastando os pés. Desde ali o portão, veio ajudando as irmãs da limpeza, arrastando os pés. Na escada, no elevador. Mas Deus pode visitar você nesta noite. Deus pode visitar você nesta noite. E você não sair daqui arrastando os pés e cabisbaixo, mas você pode sair daqui nessa noite, como o Eric sempre faz quando está aqui na pregação, que ele dá aquela corridinha. Você pode sair daqui nessa noite, não arrastando os pés, mas correndo, reanimado pelo Senhor Jesus. Talvez hoje você esteja pensando consigo próprio: acabou para mim. É o fim da linha, eu não tenho mais forças. Mas o versículo 29 afirma que o nosso Deus multiplica e renova as forças daqueles que estão caídos. O nosso Deus renova as forças daqueles que estão caídos. Aqui eu concluo a minha fala usando o versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor,
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mas os que esperam no Senhor. Mas que Senhor é esse, Leandro? Que Senhor é esse que o versículo 31 aí está dizendo para mim e para você nessa noite? Os que esperam no Senhor. O Senhor que domina a criação. O Senhor que olha as nações e as vê como nada. O Senhor que vê os grandes homens, os reis, os príncipes da terra como coisa pequena demais. O Senhor que é maior que o universo. O Senhor que, mesmo sendo majestoso e sublime, se importa comigo e com você nessa noite, a ponto de dizer que eu posso renovar as suas forças. O Senhor, o nosso Deus. O Senhor, o nosso Deus incomparável. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meu amado, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou, como eu descrevi, arrastando os pés. Isso pode ser uma hipótese na sua vida. Pois você pode chegar arrastando os pés, ou você pode chegar caminhando de modo seguro e firme. Isso é uma hipótese. Mas há uma certeza. E a certeza é que se você está cansado, Deus pode renovar as suas forças. Essa é a certeza. Deus pode renovar as nossas forças, pois a Bíblia está dizendo isso. Vivemos momentos difíceis, dias duros, dias complicados, mas nós temos o nosso Deus, o nosso incomparável Deus. Eu gostaria que todos curvassem as suas cabeças. E sobre tudo isso que nós falamos aqui nesta noite, eu não sei o que isso gerou e motivou você a refletir. Mas eu refletia quando preparava esse esboço, o quanto o nosso Deus de fato é grande e majestoso. O quanto o nosso Deus está num nível muito elevado. Mas mesmo Ele estando num nível muito elevado, Ele desce da glória, Ele desce do seu trono para vir ao meu e ao seu encontro. Estamos num momento muito particular, íntimo, mas espiritual também. E pergunto eu a você, quantos precisam ser renovados nesta noite? Quantos precisam ter as suas forças renovadas? Quantos precisam que Deus venha ao encontro e renove as suas forças? Se você se enquadra nisso, eu gostaria que você apenas levantasse a sua mão. Não é o meu desejo expor você, não é o meu desejo trazer constrangimento a você. Mas se você está aqui nesta noite desmotivado, se você está aqui nesta noite cansado, carregando um peso aonde você tem orado a Deus e falado: Deus, eu não aguento mais. Você
fala ali com Deus. Deus, parece que eu estou num oceano e eu não sei nem para onde eu dou a primeira abraçada para me salvar, porque eu estou tão cansado de tudo. Isso não quer dizer que você é menos. Isso não quer dizer que Deus, a boa palavra não chegou no seu coração. Pelo contrário, ela chegou e por essa razão você levanta a sua mão dizendo: eu estou aí nesse Salmo 31, os que esperam no Senhor, eu espero no Senhor para que Ele renove as minhas forças. Então, se você nessa noite se encontra assim, eu gostaria que você apenas levantasse a sua mão. Levante a sua mão, meu amado irmão, porque você não está levantando diante de mim, você está levantando diante de Deus. Não é o Leandro que vai dar uma injeção de ânimo em você, é Deus, é no Senhor, não é no Leandro. É no nosso Deus, aquele que é renovo, aquele que é força. Às vezes nós achamos que é vergonhoso dizer: olha, eu estou fraco, eu estou frio. Não é vergonha não, meu amado irmão. Assim como você que levanta a mão nesta noite, eu levanto junto com você: Senhor, eu preciso também ser renovado. Eu preciso também ser renovado, sabe por quê, meu amado irmão? A palavra diz que nesse mundo nós passaríamos por aflição, que nesse mundo nós não teríamos apenas dias bons, que nós teríamos dias maus, e esses dias maus, as aflições, as angústias da vida cansam, nos fadigam. Mas graças a Deus que temos o nosso Deus como socorro bem presente, e Ele diz de maneira afirmativa: os que esperam por mim, aqueles que me reconhecem como Senhor, eu renovo as suas forças. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Deus. Ah, Senhor, aqui nesta noite, ó Pai, queremos orar a Ti. Queremos, ó Deus, orar a Ti, ó Deus, seguindo o que esse texto diz a nós, que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, ó Pai. E nessa noite nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, dizendo: Senhor, tem sido difícil. Ó Deus, temos caminhado, lutado, ó Pai, mas o cansaço tem nos vencido, Pai. Nessa noite, ó Deus, pedimos: Espírito Santo, vem de encontro ao nosso coração. Espírito Santo, venha, caminha até o nosso encontro. Pois nós não estamos aqui elevando o nosso coração, nós não estamos aqui orando, elevando a nossa voz a ídolos de pedra e de madeira que não podem fazer nada, não, Senhor. Estamos aqui orando a um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo opera, um Deus que é Deus incomparável, Senhor. Oh, Pai, que sejamos nesta noite renovados em Ti, Senhor. Que sejamos nessa noite renovados em Ti, ó Pai, e que no nosso coração, ó Pai, que o nosso coração tenha a alegria, que o nosso coração tenha o refrigério que só o Senhor pode dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Como diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro.
tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia! Ah, Senhor, nós esperamos em Ti, confiamos em Ti e depositamos em Ti, ó Pai, tudo aquilo que podemos, ó Pai. Mas te pedimos, ó Pai, vem de encontro, Senhor. Vá de encontro, Senhor, a cada mão, a cada coração que nesta noite levantou a sua mão dizendo: Senhor, como o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim gritamos nesta noite, Senhor. Falamos, ó Deus, como aqueles discípulos que estavam ali diante de uma tempestade, onde o Senhor dormia. E naquele silêncio, viraram para Deus e disse: Senhor, Mestre, não te importas que pereçamos. Diante do silêncio de Deus, a dor pulsava mais e mais no coração daqueles homens, e às vezes é assim no nosso. Mas que nesta noite, esse silêncio que tem gerado desconforto, pavor e aflição no teu coração, meu amado, seja findado ele pelo sopro e pela voz doce do Deus, o nosso Deus. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.